Boa noite! Eu estou falando do Departamento de Monitoramento de Expressões Faciais Involuntárias, DMFI, órgão responsável por mapear sorrisos automáticos gerados durante interações digitais. Nosso sistema captou que, durante a última semana, você exibiu um total de 87 sorrisos involuntários enquanto navegava pelas redes sociais, principalmente ao visualizar vídeos de bebês rindo de cachorrinhos. Cada um desses sorrisos durou entre 2,3 e 4,8 segundos, o que equivale a mais de 5 minutos de contração muscular facial não planejada. Essa atividade sorrisográfica intensiva pode levar à fadiga mandibular e, em casos extremos, ao sorriso fixo crônico, condição rara, mas perturbadora, que faz com que a pessoa permaneça com o semblante feliz, mesmo em situações de emergência ou choro alheio. Pedimos, então, que nas próximas 6 horas realize a Operação Rosto Neutro, que inclui: primeiro, passar 30 minutos com um lápis entre os dentes para fortalecer os músculos da resistência facial. Segundo, assistir a um documentário sobre burocracia governamental para reduzir a taxa de sorrisos. Terceiro, praticar o olhar vazio de supermercado diante do espelho. E, por fim, bloquear páginas que causem risos automáticos. Este é um esforço essencial para proteger a integridade facial nacional. Agradecemos por manter o rosto sob controle. Olá. Hoje, a gente mergulha num material assim bem intrigante. É um trecho que fala sobre monitorar expressões faciais, especificamente sorrisos automáticos, sabe? Aqueles que escapam. A fonte é um pedaço de texto chamado texto colado, só isso. E o nosso objetivo aqui é entender essa ideia maluca de um departamento fictício que fica caçando sorriso. E o que ele recomenda para a gente fazer respeito. Tem um humor aí, né? Uma coisa meio peculiar. Ok, vamos lá, vamos desmembrar isso. Então, o centro de tudo é um tal de alerta de sorriso automático. Quem emite? Um suposto Departamento de Monitoramento de Expressões Faciais Involuntárias. DMFI. Que nome, hein? Um nome pomposo, né, para algo tão humano. Exatamente. E o alerta, olha, ele vai nos detalhes. Fala que pegaram 87 sorrisos involuntários, só na última semana. 87? Nossa! E a maioria, olha que específico, vendo vídeos de bebês rindo de cachorrinhos, sabe? Aquelas coisas fofas da internet. Ah, clássico. Impossível não sorrir com isso, né? Pois é. E cada sorriso, segundo eles, durou entre 2,3 e 4,8 segundos. Meu Deus, mediram até os segundos. Sim, e que no total deu mais de 5 minutos de contração muscular não planejada. É muita precisão, né? É, o que chama atenção aí é justamente isso, essa formalidade toda, essa quantificação, para uma reação tão nossa, tão espontânea como sorrir. Ainda mais por causa de um vídeo. É quase cômico já na descrição. Sim, essa tentativa de medir o incontrolável. E o texto ainda aponta consequências, né? Tipo, fala de fadiga mandibular. Imagina. Fadiga mandibular por sorrir. E o pior, o risco de desenvolver o tal sorriso fixo crônico. Já ouviu falar? É uma condição rara, diz o texto, que a pessoa fica com cara de feliz o tempo todo. Uhum. Mesmo, sei lá, num velório ou algo assim. Bizarro, né? Completamente. Esse sorriso fixo crônico e a preocupação com a tal integridade facial nacional, isso é pura sátira, claro. Claro. É pegar a linguagem séria de saúde pública, de segurança e aplicar numa coisa banal, que é um sorriso. E se escancar o absurdo de tentar controlar a expressão humana nesse nível. Talvez seja um reflexo, né, dessa nossa paranoia de ser medido, avaliado por tudo hoje em dia. Faz sentido. E, para combater essa ameaça, o tal DMF recomenda a Operação Rosto Neutro. E aqui a coisa fica, assim, muito boa. Ah, Operação Rosto Neutro. As dicas são ótimas. Primeiro, passar 30 minutos por dia com um lápis entre os dentes, para fortalecer, dizem eles, os músculos da resistência facial, seja lá o que for isso. Resistência facial. Depois, recomendam assistir a um documentário sobre burocracia governamental. Ah, para garantir o tédio e a cara neutra. Entendi a lógica. Exato, para baixar a taxa de sorrisos. Tem também que praticar o olhar vazio de supermercado no espelho. O olhar vazio, isso é ótimo. E, por último,
a medida mais direta: bloquear as páginas da internet que causam os risos. Quer dizer, cortar o mal pela raiz. Essa combinação é demais, né? Sem dúvida. Essa operação toda é uma caricatura perfeita, né? Dessas, sei lá, terapias comportamentais ou essa onda de biohacking levada ao extremo do ridículo. Sim. O contraste que eles criam, né? O vídeo fofo versus o documento chato de burocracia. É como se fosse um controle pavloviano, uma engenharia de comportamento bem simplista. É uma crítica, então. Com certeza. Uma crítica a essa ideia de que a gente pode simplesmente gerenciar ou otimizar nossas emoções, nossas reações, com as ferramentas certas, como se fosse fácil assim, né? Ignora toda a complexidade humana. É uma sátira dessa busca por controle total, até dos sentimentos. Entendi. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Parece que o texto usa esse exagero todo, essa piada, para falar de coisa séria, né? Sobre como a gente se relaciona com o mundo digital e como talvez tentem monitorar até nossas reações mais íntimas. Exatamente. O humor aqui tem um propósito claro, fazer a gente pensar. Esse exagero todo mostra como o digital entra no nosso físico, nas nossas caras, e como seria estranho, talvez até meio distópico, tentar controlar isso. É verdade. A sátira não é só sobre vigilância de fora, mas talvez sobre a gente mesmo se vigiando, né? Uma pressão para sentir ou parecer certo o tempo todo. E fica a pergunta no ar, né? Até que ponto essa nossa vida digital, com algoritmo para tudo, já não está, de alguma forma, gerenciando ou pelo menos moldando nossas reações sem a gente nem notar direito? E onde que está o limite entre a gente buscar se sentir bem e cair nessa armadilha de querer controlar o incontrolável? O que nos faz humanos no fim das contas?